Então, vamos ver agora os músculos do membro superior. E como vocês já viram na parte óssea, né, o membro superior, ele é um membro apendicular ao tronco, né? Ele fica ligado ao tronco pela raiz do membro, né, que é a cintura escapular. Essa cintura escapular, ela vai ter um conjunto de músculos que tanto fixa ela no tronco, né, como movimenta o ombro, né. E aí a gente viu lá na parte esquelética e articular que o membro ele fica preso ao externo através da clavícula, que faz parte do símbolo escapular. A clavícula e a escápula fazem parte do membro e não do tórax, tá? E eles ficam presos através da clavícula. A escápula, ela se articula com a clavícula através do acrônio e forma a articulação glenumeral que movimenta o braço, mas a escápula em si não se articula diretamente com o tórax, ela fica presa através dos músculos, né, que eu acabei de falar, que eram aqueles músculos, o trapézio, o romboide superior e inferior, o serrátil não, né, o serrátil anterior, o serrátil posterior não, e o levantador da escápula, né, são os músculos que prendem a escápula ao tronco. E também o músculo peitoral menor, né, que sai lá do processo coracoide e vai para as costelas, tá? Então, vamos lá, né? A gente tem o esqueleto apendicular, a qual fica fixo os músculos que movimentam o esqueleto apendicular. Nós vamos ter uma raiz, né, desse membro, né, e essa raiz, ela vai ter um conjunto de músculos que vai tanto fixar como movimentar o ombro, especificamente. Vamos ter os músculos que vão estar inseridos no braço, os músculos que estão originados no braço, eles movimentam o antebraço, tá? Os músculos que saem da escápula, elas movimentam o braço, né? E os músculos que estão no antebraço movimentam o carpo e os dedos, né, da mão, tá? Então, vamos lá, os músculos que estão na cintura escapular, né? Nós temos aí a parte óssea, né, que é a clavícula e a escápula, né? Nós vamos ter uma articulação entre a clavícula e o acrômio e uma articulação entre a escápula e o húmero, né? Que é essa imagem aí que vocês já viram nas aulas de ossos, né? E também de articulações, tá? Então, os músculos anteriores, né, que fixam a cintura escapular, nós vamos ter aqui o músculo subclávio, que ele sai da clavícula para a primeira costela. Deixa eu pegar aqui o azul, né? É um músculo pequeno, ele sai da clavícula e vai para a primeira costela e uma porçãozinha para o manúbio, né, do externo, tá? Ele é um músculo que ele deprime, ele é abaixador da clavícula, né? Tá? Ele baixa a clavícula, certo? Diferente, por exemplo, do trapézio, que levanta a clavícula, né, e do esternocleidomastoide também, tá? Nós vamos ter também o músculo peitoral maior, que eu falei já para vocês, né, que também faz parte do tórax, mas ele é um músculo que fixa a escápula através do processo coracoide, e ele deprime a escápula. Eu mostrei até aquele videozinho do movimento opositor do trapézio em relação ao peitoral menor. Já o peitoral maior, ele é um músculo que está no tronco, né, no tórax, mas ele é um músculo que movimenta o braço, tanto faz a adução do braço, como faz a anteriorização da escápula. Ele é opositor dos romboides e do trapézio, tá? O músculo peitoral maior. E o peitoral maior, ele tanto faz a flexão do ombro, como ele também trabalha na rotação do braço, tá? O trapézio, né, a gente já acabou de falar dele, né, que é um músculo opositor aí do músculo peitoral, né, ele tem diversas funções, e ele é um músculo torácico, mas ele movimenta o braço também, né, ele movimenta a cintura escapular, né. Junto com ele, nós vamos encontrar também, movimentando a cintura escapular e o braço,
o romboide maior, que eu já falei dele, né, eu já tinha adiantado um pouco, né, porque eu não sabia se ia dar tempo de falar do membro, e eu já adiantei, né, sobre o romboide maior e os músculos do manguito rotador. E nós temos o músculo grande dorsal, que é outro músculo do tórax, que se insere no braço, né, movimentando o braço, fazendo o movimento oposto do temporal. Também ele é um músculo que faz a abdução do braço. Nós temos a adução e a abdução. Né? A adução é feita pelo deltoide e outros músculos sinergistas, e a abdução é feita aí pelo grande dorsal. Né? O trapézio, mais uma vez, aí para vocês, né, como um músculo que movimenta a escápula, tanto levantando a escápula, junto com o levantador da escápula, como tracionando a escápula para posterior. Né? E aí nós vamos ter também, no tórax, também o romboide, que já falei para vocês, né, que são músculos que tracionam a escápula para posterior. Eles tanto movimentam a escápula, como eles sustentam a escápula. Lembrando que a escápula não tem fixação direta no tórax. A única fixação dela é aqui com a clavícula. Tá? Os serráteis anteriores, que eu já falei para vocês, são músculos também que movimentam a cintura escapular. Tá? Olha só aí, ó. Olha o movimento que o serrátil anterior faz, né? Ele movimenta a escápula para anterior, né? Se contrapõe ao movimento do trapézio, tá? E dos romboides, ok? Aqui, ó, demonstrando a movimentação aí, mais uma vez, do peitoral menor, né? Juntamente com o serrátil anterior, né? Ó. Você não está E aparecendo, aqui, não. o vídeo não apareceu? Vou voltar aqui. Sim. Para todo mundo ou só para você? Os demais estão vendo a movimentação aí do vídeo? Pronto, agora tá. Às vezes é a conexão que está lenta e aí quando ele atualiza o movimento já passou, entendeu? Aqui é de um cadáver, né? Isso aqui, os músculos serrátil anterior aqui, né? Que é o músculo que movimenta a escápula. Eu estou falando aqui desses músculos que a gente acabou de falar no tórax, porque eles são músculos que movimentam o símbolo escapular, por isso que eles são considerados também músculos do braço, né? Porque eles movimentam o braço, né? A escápula propriamente dito, né? Um deles é o levantador da escápula, ele trabalha fazendo, se contrapondo aí com, não, aqui é do serrátil anterior, tá repetido. O músculo peitoral é um músculo que exclusivamente mexe o braço, né, ele movimenta, faz a flexão do braço e ajuda na rotação, né, ele se estende desde a clavícula externa e escápulas. Eu vou passar rápido, porque a gente já viu nessa parte, tá? O peitoral menor, né, que faz o movimento de abaixamento da clavícula e rotação da escápula, tá? Aqui, isso aqui. Pronto. Agora os músculos do manguito rotador. Né? Eu falei agora há pouco, rapidamente, do manguito rotador. O manguito rotador é um grupo muscular que se insere diretamente na cabeça do húmero, tá? Esses músculos, eles fazem a rotação da articulação humeral. É óbvio que esses músculos não trabalham sozinhos, eles têm os sinergistas, né? Que ajudam nessa rotação. Todos os outros músculos que estão ao redor aí, até os músculos do braço, como o córax braquial, né? Deltoide, trapézio, levantador da escápula, peitoral menor, são todos músculos que trabalham sinergicamente com os músculos do manguito rotador. E o manguito rotador, ele basicamente é formado na parte anterior aí, pelo subescapular, né, fica na parte anterior, lembrando aí da posição anatômica, né, a fossa subescapular, ela fica para frente, né, e a espinha da escápula fica para trás. Então, essa visão aqui é a visão posterior, e essa visão aqui é a visão anterior, né, e o músculo subescapular, ele sai da borda da escápula, borda medial, e vai para o tubérculo menor do húmero, tá?
e ele faz rotação do ombro, né? E na parte posterior, nós vamos ter o supraespinhoso ou supraespinhal, que o tendão dele vai lá para o tubérculo maior, né, o tubérculo maior do úmero. O infraespinhal ou infraespinhoso vai para o tubérculo maior também, né, todos os dois saem da borda medial, né, e vão para a cabeça do úmero. E nós vamos ter um último músculo que sai da borda lateral e vai também para o tubérculo maior do úmero, né, que é o redondo menor. Tá? Os 4 músculos aí vão formar o manguito rotador. Lembrando que dessa borda medial da escápula, tanto tem o subescapular, o supraespinhal, o infraespinhal, o serrátil anterior sai dela também, né, para anterior. Para medial sai os romboides, né, do ângulo lá em cima sai o levantador da escápula, tá? Então, uma infinidade de músculos saem dessa borda medial, tá? Então, aqui, ó, a movimentação que o manguito rotador faz, né, com a ajuda aí do grande dorsal, né? Esse é o movimento do manguito rotador, a rotação do braço, né? O manguito rotador, ele se insere no trocânter menor e no trocânter maior, e por baixo dele, ó, entre os dois trocânteres, vai passar o tendão da cabeça longa do bíceps, né? E é uma região, gente, que vocês vão se deparar muito no dia a dia para fazer imagens, tanto de raio-x, ressonâncias, né? Dessa região do manguito rotador, porque é uma região que sofre muitas lesões, não só lesões de manguito rotador, como lesões de bursas, né? As bursites, as tendinites de manguito rotador, as tendinites de cabeça longa do bíceps, que é esse tendão que passa aqui embaixo do manguito rotador, entre os dois tubérculos, as tendinites dos músculos do braço também, que chegam nessa região, e também as lesões de ligamento, né? Tem diversos ligamentos aqui, como, por exemplo, o coracoacromial, né? Que são ligamentos que prendem, né? Ajudam a prender aí o ombro, tá? Então, é uma região que tem uma movimentação muito ampla, e toda região que tem movimentação ampla é passível de lesão. Então, facilmente se tem lesões nessas regiões, tá? Então, vocês vão se deparar muito, muito mesmo no dia a dia, tanto fazendo raio-x para ver lesões osteoarticulares, como também muitas ressonâncias para ver lesões em tendões e ligamentos e bursas também nessa região, tá? As tendinites, as bursites, as artroses, as artrites, né, que ocorrem nessa região aí do ombro, tá? Região muito importante, tá? Quando estava nas aulas de articulação, mostrei alguns raio-x e imagens dessas regiões aí. Então, mais uma vez aí, os músculos que fazem rotação, né, do ombro. O deltoide, ele não é do manguito rotador, mas ele é um importante músculo que faz a adução do braço e também ajuda nessa rotação, né? O músculo redondo maior é um músculo que faz também a abdução do braço, ao mesmo tempo ele movimenta a escápula, tá? Ele movimenta a escápula. Os dois são opositores e não fazem parte do manguito rotador. O manguito rotador é o supraespinhal, o infraespinhal, o subescapular e o redondo menor. São 4 músculos o manguito rotador, tá? Aí o subescapular, né, na parte anterior, o supraespinhal na parte posterior, o infraespinhal também na parte posterior, e o redondo menor na parte posterior, terminando o manguito rotador. Né? Não fazendo parte do manguito rotador, um importante músculo abdutor do braço, esse aí é o redondo maior. Né? Mais uma vez aqui a visão dos músculos. Essa aqui é uma imagem de ressonância magnética, vocês vão se deparar muito nisso aí. Ó. Aqui em cima nós temos o trapézio, né?
Aqui em cima da espinha da escápula, né, nós vamos ver saindo aqui o supraespinhal, aqui embaixo o subescapular, e aqui o redondo menor, né, eles passam por trás. Professor, eu não estou vendo o músculo todo, não estou vendo o tendão, é porque essa é uma imagem seccional, ela é uma imagem apenas de uma fatia, né, então você não consegue ver o músculo todo, o trajeto todo, porque é uma imagem seccional, né, é imagem de ressonância magnética. Você não vai ver o músculo todo na imagem, nem o osso todo na imagem, né? Por exemplo, aqui ó, você só tem um pedacinho da clavícula e um pedacinho do acrômio, né? E aqui a fossa glenoide é apenas o colo da escápula, aqui no 4, né? Eu não vejo a escápula toda. Por quê? Porque eu só estou vendo uma secçãozinha dessa região. O restante das imagens ou estão para posterior ou estão para posterior. Essa é a imagem coronal, tá? Aqui outra imagem, né, também, né? Essa aqui, acho que é em T2, né? Não, essa aqui é em T1, essa aqui eu tenho em T2, tá? A mesma região. Nessa imagem aqui, ó, eu consigo ver bursa, né, por baixo do tendão, né? O tendão do supraespinhal passando por cima da bursa e se inserindo aqui no tubérculo maior, né? Por baixo dele fica essa bursa. E é uma região de muita tração, de muita força, de muito impacto, né? Por cima dele aqui, ó, nós vamos ver aqui o deltoide, outro músculo que tem muita tração. É por isso que essa bursazinha aqui, ela é campeã de inflamações, né? De bursites, porque ela está embaixo de uma região de muita tração aí, tá? E outras bursas que estão ao redor dessa região aqui. Aqui é a articulação acromioclavicular, né? É uma articulação fibrosa, vocês lembram? A articulação fibrosa, né? Ela não é sinovial, ela é contínua, não contígua, como essa articulação aqui, que tem um espaço articular, né? Com o líquido sinovial, né? Olha só como ela parece bonita aí na imagem, né? Tá? E agora, o músculo bíceps braquial, né? O bíceps braquial é um músculo do braço, né? Ele tem origem na escápula. Muita gente acha que ele se origina no braço, ele está no braço, mas o bíceps braquial, ele se origina na escápula e ele se insere aqui na ulna, né? Se insere na ulna, tá? A cabeça curta do bíceps braquial, ela sai do processo coracoide da escápula, e a cabeça longa, ela é mais longa porque o tendão é mais longo, ele sai aqui da incisura da escápula, né? E acima do lábio superior da fossa glenoide, né? Ele vai lá para trás para a escápula, tá? Então, essa aqui é a cabeça longa e essa outra é a cabeça curta, que é mais larga, né? Tá? E aí nós vamos ter o músculo coracobraquial, que é outro músculo do braço. Ele também age junto com o redondo maior na abdução do braço, mas ele também ajuda na flexão do ombro, né? Ele faz flexão do ombro, assim como o músculo deltoide, né? Tá? Se contrapondo aí também com o músculo grande dorsal, né? Então aqui, ó, cabeça longa do bíceps, né? Essa aqui é a cabeça longa do bíceps. Ela é chamada de longa, né? Porque, como vocês viram anteriormente, o tendão vai lá até a incisura da escápula, passando por baixo aqui desse retináculozinho aqui do subescapular, entre os dois tubérculos, né? Por baixo também da bursa, né? Que fica aqui abaixo do tendão do supraespinhal e do deltoide, que é a que eu falei para vocês, que é campeã de lesão, né? Tá? E a cabeça longa do bíceps vai lá para o processo coracobraquial da escápula, né? Aliás, processo coracoide da escápula. E por baixo dele nós temos o músculo coracobraquial, que é esse músculozinho pequeno aqui, né? Que sai lá do processo coracoide e vem para o braço, né? Por baixo do bíceps, nós vamos ter outro músculo aqui, que é o músculo braquial. E ao contrário do que muita gente pensa,
O músculo que é flexor do cotovelo, que faz flexão do braço, na verdade, não é o bíceps, né? O bíceps é sinergista dele. O músculo principal é o braquial, porque ele está entre o húmero e a ulna, né? Ele liga os dois ossos. Já o músculo bíceps, ele não sai do húmero, ele sai lá da escápula, passa por cima do húmero e vai lá para a ulna, né? Aqui embaixo, tá? E ele trabalha como sinergista desse músculo aqui, que é o músculo braquial, que é o verdadeiro músculo flexor, né? Tá? Então, por cima dele, a gente vai encontrar aqui o músculo bíceps braquial. Tá? O deltoide, né, um músculo aí multipenado, né, é um músculo bem largo, né, que se origina aqui na tuberosidade do húmero, né, e ele se estende aqui, ó, se inserindo desde a clavícula, o acrômio, né, e a borda lateral da escápula, né, ele é um músculo bem largo, e ele é um músculo estritamente, aliás, que trabalha mais fortemente da adução do braço, né, fazendo um movimento de adução do braço, tá? Deixa eu ver aqui. Pronto, né? Nós temos aí um movimento de adução e abdução, né? A adução, principalmente o deltoide, né? E a abdução trabalha junto aí o grande dorsal e o redondo maior, né? Juntamente também o córax braquial ajuda também nessa abdução. Tá? Então, aqui atrás, o redondo menor faz parte do manguito rotador, o redondo maior, né, que não faz parte do manguito rotador, mas é um adutor do braço, e o subescapular, que ajuda nessa adução, mas ele, na verdade, ele trabalha diretamente na rotação. Então, aqui uma vista frontal do braço e da cintura escapular, né? E os principais músculos são esses aí, o bíceps, o córax braquial, o subescapular, né? Que são esses, o peitoral também, que vai estar indo bem na frente, né? São os principais músculos que trabalham aí nessa movimentação do ombro. Tá? Aqui a rotação, né, do ombro, né? Trabalhando o grande dorsal, o redondo maior, os romboides, né? E principalmente o peitoral aí, tá? E agora vamos ver os músculos que fazem aqui a movimentação do cotovelo, tá? Que são o músculo bíceps braquial, que eu já falei para vocês, e principalmente o braquial. O músculo opositor desses dois é o tríceps braquial. Tríceps por quê? Porque ele tem uma origem e 3 inserções, né? Ele se origina lá no olecranon da unha, né? E ele tem 3 origens e uma inserção, né? Ele se origina aí na borda medial da escápula e no corpo do húmero, né? E vão para o olecranon, né? Tá? E aí nós vamos ter outro músculozinho que também movimenta o cotovelo, que é um músculo pequeno, tá? Que é o músculo acôneo, tá? É um músculozinho que ele sai do rádio em direção ao epicôndilo lateral, tá? Epicôndilo lateral do húmero, né? Tá? Desculpa, gente, acho que eu troquei aqui a posição do negócio, né? Sai da una e vai para o epicôndilo lateral, tá? Eu falei rádio, não foi? Falei rádio, acho que foi. Ele sai da una, né? Tá? É um músculo acôneo, né? É um músculozinho pequeno que ele ajuda na flexão do cotovelo, né? Ele ajuda nesse movimento aqui de flexão. Tá? E aí nós vamos ter outro grupo de músculos, né, que vão fazer parte, vão estar aqui nessa articulação do cotovelo, mas eles não fazem flexão, eles fazem rotação, né, que no caso são os músculos pronadores, né, o pronador redondo
E lá mais embaixo, na extremidade distal, pronador quadrado, nós temos dois músculos pronadores, né? O pronador redondo, que é esse aqui, sai do epicôndilo medial para a borda lateral do rádio, e o pronador quadrado, que sai aqui da borda lateral da parte distal do rádio e vai para a borda medial da úmero, né? É um músculo que ele faz esse movimento de pronação. E o músculo opositor deles, que sai do epicôndilo lateral, oposto ao acôneo, né, que o acôneo fica do outro lado, que é o supinador. O supinador que faz o movimento contrário, fazendo o movimento de pronação, que é o movimento de supinação. Tente fazer força contrária ao movimento de supinação, que você vai ver que a sua força é bem menor para supinar o braço, né? O músculo contrário. Já para fazer a pronação, você tem muito mais força. E é uma das dificuldades para a gente, né? A gente tem muito mais facilidade para acolchar uma tampa do que para abrir, né? Deveria ser o contrário. Padronizaram a abertura das tampas, né, das torneiras, da abertura das coisas, na supinação, e em vez deles ter feito isso, era para ser na pronação. Né? Você tem muito mais facilidade para fechar algo do que para abrir, né? Pode prestar atenção, né? E às vezes os potes aí de pregam as pecinhas na gente, né? A gente tenta abrir e não consegue, tem menos força, né? Tá? Aqui é o movimento de pronação, né? E o movimento de supinação. Vejam aí os dois músculos pronadores, redondo e quadrado, movimentando para o centro, fazendo a pronação, né? E o movimento do supinador, aliás, fazendo o movimento contrário. O bíceps está aí, mas é só de gaiato, né? Ele não trabalha muito aí na movimentação, tá? E aí, gente, nós vamos ter músculos no braço, como eu falei para vocês no início, que esses músculos do braço, eles são músculos que movimentam o carpo. E também vamos ter músculos no braço que movimentam os dedos. Eles estão no braço, mas eles não têm nada a ver com o movimento do braço. Os músculos que movimentam o cotovelo estão no antebraço, né? E os músculos que estão abaixo fazem a pronação e supinação. Mas a grande maioria dos músculos que estão no antebraço ou fazem flexão do carpo, ou dos dedos, ou na parte de posterior aqui, a extensão, a adução e a abdução, né, dos dedos, tá? Então, nós vamos ter aqui mais profundamente os músculos, aliás, mais superficialmente os músculos flexores do carpo, né? Nós temos o palmar longo, que é um músculo flexor do carpo, ele sai aqui do epicôndilo medial e ele vai para a palma da mão, né? Ele tem a fáscia palmar. Se você pegar aí na sua mão, você vai ver que tem um tendão que se sobressalta mais aqui no punho, né? Esse tendão que se sobressalta mais aqui bem no meio, né? Ele é bem calibroso, ele é o tendão do palmar longo, tá? Ele é um músculo que ajuda na flexão do carpo, né? E nós vamos ter aí o músculo flexor radial do carpo, né? Que ele vai se inserir aí diretamente no carpo. É outro músculo mais calibroso, né? Que é um músculo que faz flexão também do carpo, né? Então, nós temos, fazendo a flexão do carpo, mais superficialmente, o palmar longo e o flexor radial do carpo, tá? E nós vamos ter menos calibroso também, mais aqui para a lateral, um músculo mais estreito, né, que é o flexor unar do carpo. Então, são 3 músculos que flexionam o carpo, independente de você mexer os dedos, né? É o palmar longo, o flexor radial do carpo e o flexor unar do carpo. Abaixo deles, mais profundamente, né, tá aí o palmar longo, ó,
aquele tendãozão que você vê aqui, passando aqui, né? O músculo flexor ulnar do carpo e o músculo flexor radial do carpo, tá? Ok? E aí, aqui na parte, essa aqui é posterior, era para eu ter botado noutra posição, depois eu volto para essa imagem, tá? Ele está fora de ordem. E aí, abaixo dos flexores do carpo, ulnar e radial e palmar longo, nós vamos encontrar mais profundamente os flexores dos dedos, que são os flexores superficiais dos dedos, tá? E o flexor o flexor superficial dos dedos são esses músculos que fazem a flexão do dedo. Você vê que você consegue movimentar os dedos sem movimentar o carpo. E você consegue movimentar o carpo sem movimentar os dedos, porque são músculos totalmente diferentes. E aí você vai ter dois grupos musculares de flexores dos dedos, os flexores profundos e os flexores superficiais. Os flexores profundos são músculos com mais força, com mais tração, né, nos dedos. E os superficiais são músculos com menos tração, são para movimentos mais delicados. E o polegar, como ele se movimenta à parte, ele tem um músculo flexor independente para ele, que é o flexor longo do polegar. Nós temos na própria mão o flexor curto do polegar e um flexor longo que fica no braço, né? E os outros dedos vão ter os flexores superficiais e os profundos, tá? E aqui, continuando aqui na parte anterior, né? Mais superficialmente, nós temos os flexores do carpo, palmar longo, flexor ulnar e radial, né? E mais profundamente, nós vamos encontrar os flexores dos dedos, flexor superficial, flexor profundo e flexor do polegar, né? E mais profundo ainda, nós vamos encontrar lá aqueles músculos que eu já falei, que é os pronadores, né? Pronador redondo, mais superficial, e o pronador quadrado, mais profundo, tá? São os músculos que estão na parte anterior do braço, né? No compartimento anterior do braço, tá? São músculos flexores. Alguns músculos extensores aparecem aqui na lateral, né? Aparece o flexor ulnar do carpo, aparece um pouco na lateral, tá? Ele aparece na lateral porque quando a gente faz a rotação, a pronação, ele também trabalha, né? Vamos aqui aos músculos que fazem a movimentação da mão diretamente dos dedos, né? O flexor profundo, que é o mais forte, que eu falei para vocês. E ele é um músculo que está no braço, tá? O corpo dele está no braço, mas os tendões deles vão lá para as falanges distais. E eles passam aqui, ó, no túnel do carpo. E aqui por cima tem uma fáscia que segura eles aí no túnel do carpo. Se você abrir essa fáscia, você vai perder a tração dos dedos. E um dos problemas que acontece muito aqui é a inflamação do túnel do carpo, principalmente do nervo mediano que passa junto com esses tendões aqui. Vocês vão ser muito requisitados para fazer tanto imagem de radiografias, principalmente ressonâncias magnéticas do punho, né, para visualizar as lesões de túnel do carpo, né. E aí nós vamos ter aí o flexor superficial, né, por cima do flexor profundo, e o flexor do polegar, né. O flexor profundo está embaixo deles dois, e o flexor superficial, a diferença dele para o flexor profundo é porque o flexor profundo, ele vai lá para a pontinha das falanges, né, ó. Vai lá para a pontinha das falanges, para as falanges distais. Já o flexor superficial, ele vem para a falange média, tá? Vem para as falanges médias. E é por isso que você consegue mexer só a ponta dos dedos, flexionar só a falange distal, sem flexionar as falanges médias e proximais, né? Tá?
E aí é claro que a gente tem músculos intrínsecos do dedo, que são os lumbricais e os interósseos, que fazem movimentos individuais, né? Mas quando você precisa fazer uma força de tração maior, você precisa dos músculos que estão no braço. Para fazer movimentos como digitação, você usa os músculos intrínsecos da mão, né? Que são os lumbricais, que são esses músculos menores que estão diretamente na mão, né? Ó, são músculos que estão diretamente na mão, eles só se mexem para fazer movimentos de precisão, mas os movimentos de tração são feitos pelos flexores dos dedos, tanto o profundo lá nas falanges distais, como o superficial nas falanges médias, né? Tá aí eles novamente. E o tendão da falange média, ele vem, ó, o tendão do superficial, ó, ele vem e se divide em dois, né? Se divide em dois, e o tendão do profundo passa por entre os dois e vai lá para a falange distal. Por isso que a gente consegue fazer movimentos independentes, né? Ok? E aí também na palma da mão, nós vamos encontrar aí o abdutor do polegar, que é um músculo bem robusto, bem forte, né? Que tem aqui no dedo, né? O adutor do polegar, tá? O abdutor e o adutor, né? O flexor do polegar fica lá na mão aqui, né? Tá? Aliás, lá no braço, né? E oposto a eles dois, nós vamos ter tanto o abdutor como o flexor do dedo mínimo aqui, né? Nessa região, que é outro dedo que você consegue fazer um movimento independente dos outros dedos, né? Você consegue tanto fazer a adução e a abdução, e aí é um dos diferenciais da gente para os outros primatas. Os outros primatas não conseguem fazer isso aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aí na minha câmera, que é um movimento de oponência, né? De oponência, eles não conseguem fazer isso aqui, tá? Quando um macaco pega num galho, ele segura só com os 4 dedos, o polegar, ele não trava, né? A gente tem essa capacidade de oponência, de travar o dedo, de aproximar o dedo mínimo com o dedo polegar, por causa dos adutores e abdutores do dedo mínimo e do polegar, tá? E aí nós vemos aí num corte mais profundo, né, os músculos interósseos, né, que são aqueles músculos que fazem a movimentação independente dos dedos, né? E aqui aparece, né, o adutor do polegar por baixo, né, dos outros, né? Nessa outra imagem aqui só vi um pedacinho dele, né? Aqui ele mais inteirinho, né? E aqui os músculos interósseos dorsais, né, que ficam no dorso da mão, né, tá? E por cima deles, nós vamos ver chegar aqui os tendões dos extensores dos dedos. E os extensores dos dedos vão ficar aqui na parte posterior do braço, tá? Posterior do braço. Deixa eu voltar lá para o slide dos extensores, porque eu deixei passar, né, o modelo de posição. Pronto, está aqui, né? Esses aqui, esse slide está fora de ordem, né? Agora que eu fui ver. Aqui atrás do braço, né, depois do músculo acôneo, né, nós vamos encontrar aqui o extensor ulnar carpo, né? O carpo, além, ele flexiona, mas ele também estende. E aí você já deve ter percebido que nós temos muito mais força para flexionar o carpo do que para estender, né? Porque nós temos o palmar longo, o flexor ulnar e o radial, né? E os extensores são bem menos calibrosos, né? Nós temos aqui o extensor ulnar do carpo e o extensor radial do carpo, né? E no meio deles, nós vamos ter os extensores dos dedos, né? Aqui em cima do braço, que é, na verdade, a parte posterior do braço, né? Eles fazem a extensão dos dedos. E o extensor do dedo mínimo é o extensor à parte, tanto do mínimo como do polegar. Se a gente tem movimento de oponência específico para o polegar e para o dedo mínimo, é óbvio que a gente também tem movimento contrário,
Por isso que o extensor do dedo mínimo, ele é um extensor à parte, ele se movimenta à parte, né? Tá? O dedo mínimo e o extensor também do polegar, né? Que é esse músculo aqui, tá? Então, nós temos o extensor do dedo mínimo e o extensor do polegar, que são músculos pequenos, né? Bem pequenos. E eles têm menos força, né? Do que a flexão tem mais força do que a adução, né? Ok? E atrás aí nós vamos ter esses extensores que vão para a parte de cima dos dedos, né? Você faz a flexão e faz a extensão. A extensão tem bem menos força do que a flexão, tá? Que é o movimento de agarrar, né? Precisa de bem mais força do que para abrir a mão, né? Tá? Então, gente, esse aí foi os músculos do membro superior, tá? Pelo horário não vai dar para